Bem-vindos ao Fórmula Cast. Eu sou Júnior Meirelles e esse é seu podcast falando sobre qualidade de vida, equilíbrio entre a saúde física, espiritual, mental e comportamental. Hoje vamos bater um papo com o farmacêutico Lucas Carneiro. Roda a vinheta. Mais uma vez, bem-vindo a você, telespectador, que está nos assistindo pelas plataformas digitais e nos ouvindo através do Deezer, Spotify, Apple Music e Amazon Music. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, sobre ansiedade versus estresse. Olá, Júnior Meirelles. Olá, turma. É um tema bastante em alta, um tema bastante interessante, um tema que eu já fui vítima e consegui me adaptar com as coisas que a gente vai aprendendo, com a maturidade, e a gente vai ganhando experiência. Vamos lá. Primeiro eu vou diferenciar essas duas palavras que muita gente confunde que é a mesma coisa, e não é. Ansiedade e estresse são duas coisas diferentes, né? São duas patologias diferentes, são duas necessidades, vamos dizer assim, diferentes. Por quê? Apesar que alguns sintomas e os principais são muito parecidos, há um equívoco em associar as duas coisas sendo uma só. Então vamos lá. Ansiedade é uma patologia que quando tem excesso vira uma patologia, na verdade. Mas é uma coisa essencial do nosso corpo. É uma coisa que nós temos no nosso corpo. É uma coisa essencial no dia a dia. Então a ansiedade é aquele desejo de futuro, né? Eu só fico pensando no futuro, só fico pensando na necessidade, eu só fico pensando em algo que eu quero que aconteça, que algo que vai acontecer. Isso gera muita ansiedade. Isso gera muito. E existe ansiedade leve, média e severa, né? Então, por exemplo, a ansiedade é uma coisa do organismo que é preciso ter, porque a gente precisa da ansiedade, mas tem que ter cuidado para isso não se tornar patologia, não ficar excessivo. Então, com a ansiedade é legal. A ansiedade de uma entrevista de emprego, aquele garoto que vai fazer a primeira entrevista de emprego, ansiedade. A ansiedade do primeiro encontro, do primeiro beijo, por exemplo, é uma ansiedade gostosa, demais. Né? É uma ansiedade que boa. você vê. Uma ansiedade onde você vai disputar uma participação esportiva na véspera. E, por exemplo, eu tenho ansiedade véspera de prova de corrida, é normal, né? Quando que começa a ter problemas? Quando essa ansiedade começa a prejudicar o seu dia a dia, a normalidade do seu dia a dia. Então, por exemplo, quando a ansiedade não te deixa dormir, quando você fica irritado, quando você fica impaciente, inquieto, você não consegue fazer as coisas, o seu trabalho do dia a dia, isso é assim. Porque a ansiedade é o pensamento no futuro, em algo que está para acontecer. Às vezes esse evento que está gerando ansiedade é um evento real, né, que realmente vai acontecer, e às vezes é um evento imaginário. A pessoa imagina que vai acontecer. E aí onde está o problema. Porque a ansiedade de um evento real, como eu disse, é normal. Você se controla ali, faz depois passa, coisa, depois passa. Por quê? Porque você sabe que é uma coisa que vai acontecer. É uma ansiedade, por exemplo, em adolescentes, véspera de um vestibular, isso. Véspera de uma prova de um concurso. Resultado de notas, né? Resultado de notas. Ansiedade, eu lembro que minha filha de 9 anos disse que estava ansiosa para as aulas começar, porque queria ver as coleguinhas. Essa ansiedade é uma ansiedade sadia, uma ansiedade boa, porque te traz uma alegria, te traz uma esperança de algo. Quando você não consegue mais dormir direito, preocupado, é uma ansiedade que já começa a ficar um pouco mais grave, um pouco mais moderada, a grave, aí sim, aí você tem que ter cuidado. Porque você começa a pensar demais no possível problema que pode acontecer e não consegue dormir mais. Então essa ansiedade já é prejudicial. Então agora tem que ter cuidado. Isso, agora me responda uma coisa. Quem tem ansiedade tem estresse? Tem. E quem tem ansiedade também não tem estresse. Eu vou chegar lá e dizer. Aí antes disso eu vou explicar agora o que é um estresse. Vamos lá. O estresse é uma resposta do nosso organismo a algo externo que aconteceu, certo? Então eu tenho estresse por sintomas físicos,
por traumas, eu posso tomar uma pancada e ter um estresse, eu posso ter o estresse do ambiente de trabalho, eu posso ter o estresse do ambiente familiar, do ambiente educacional, do ambiente entre vizinhos, entendeu? Do ambiente de marido, mulher, filhos, estresse. Por quê? Estresse é uma resposta que o seu organismo está dando a tal situação. O estresse também é importante? Porque você precisa ter um estresse para você fugir de uma onça, por exemplo, de uma cobra, que desperta, imediatamente você saiu, a adrenalina dispara e você sai correndo. Isso é uma resposta de estresse. Mas quando o estresse, a resposta do estresse que te dá no organismo começa a atrapalhar o dia a dia também, olha, a ansiedade atrapalhando o estresse também, tá vendo? Por isso que muita gente confunde. Então, o estresse é uma resposta que o seu organismo dá de imediato a uma certa situação. O estresse é importante? Porque ele vai te proteger de algumas situações de perigo, certo? Quando o estresse é de algo do seu dia a dia, por exemplo, um estresse de trabalho, né? Isso começa a liberar muito uma substância chamada cortisol, né? Popularmente, para quem não entende, eu posso dizer que é um hormônio, mas tecnicamente é um hormônio, é um neurotransmissor, cortisol. O cortisol é o estresse. Isso gera várias reações fisiológicas no seu organismo, no nosso organismo, como os mais comuns: dor de cabeça, dorzinha de cabeça, enxaqueca, compulsão alimentar, você começa a querer comer muito para diminuir o estresse. No meu caso, eu perdi cabelo. Tem gente que perdi bastante cabelo. Tem gente que perde cabelo, tem gente que sai urticária, fica se coçando. Tem gente que é muito comum, pega um ponto do organismo e começa a coçar. Eu, quando estou estressado, o meu começa a coçar a orelha. É impressionante. Eu já percebi isso. Então, o estresse é reações que o organismo faz por situações estressantes, situações que estão te tirando do seu conforto. Entendi. Entendeu? É importante? Por exemplo, como eu falei, para fugir de uma cobra, de um susto que você tomou, uma reação imediata. Mas quando o dia a dia, algo no dia a dia que começa a dar estresse, isso pode virar um problema. Porque do estresse acumulado pode virar uma doença crônica mental, tipo síndrome do pânico, medo excessivo, né? São as fobias, você começa a ter medo excessivo. Algumas pessoas podem desenvolver a bulimia, que é o medo de comer e engordar, inverte a situação, não quer mais comer. Então, o estresse é perigoso, só que você tem que saber controlar. Até onde o estresse é normal, até onde o estresse é perigoso. E aí eu puxo também para a ansiedade. Até onde a ansiedade é normal e até onde o estresse é normal. Aí eu vou dizer, a partir do momento que começa a atrapalhar o seu dia a dia, a partir do momento que começa a atrapalhar o seu cotidiano, entendeu? Quando começa a perceber que você está muito ou ansioso ou estressado, você perde o controle da sua normalidade do seu dia a dia. Você começa a comer demais, você começa a não dormir, você fica irritado, dando respostas bruscas e ríspidas aos outros, e aí quem sofre é aquele mais próximo de você. Pode ser sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seus filhos. E também digo uma coisa, é mais fácil identificar a pessoa estressada do que ansiosa? Sim, né? Porque o estresse dá resposta imediata. Você conhece a pessoa estressada do momento, aquela pessoa que explodiu do nada, começou a falar alto, começou a reclamar demais, uma crise de estresse. E a ansiedade não, às vezes a pessoa está tão ansiosa e não demonstra, mas internamente ele está sofrendo, porque ele não está comendo, não está dormindo, ou então está comendo demais. Ambos geram uma necessidade enorme de vontade de comer doces, por isso que a compulsão alimentar, e isso engorda, isso é perigo para a saúde. Então, tanto o estresse quanto a ansiedade tem que existir, só que até certo momento. Então é o seguinte, quem tem estresse e quem tem ansiedade pode ter os dois? Pode, isso é muito comum. Como também só pode ter a pessoa só o estresse e não ser ansioso. Ou seja, ele está estressado agora, mas ele não está pensando muito no futuro. E a pessoa ansiosa pode estar ansiosa demais e não pode estar estressada. Pensa tanto no futuro que o presente dela tanto faz como fez. Então são duas patologias diferentes. Só que assim, para ser patologia, ela tem que estar no nível mediano a avançado. Porque leve, ela é muito importante. Eu sempre digo,
Todo mundo precisa ter um pouco da ansiedade e todos nós precisamos ter um pouco do estresse, porque isso faz parte da vida. Isso faz parte de acertar, isso faz parte de errar. A gente, quando erra, fica ansioso para corrigir o erro, concorda? E quando repete de novo o erro, fica estressado. Por que foi? Eu errei de novo, não é possível, que cabeça. Entendeu? Mas é importante. Aí você respira, sai um momento, toma uma água, vai tomar um cafezinho, bate o papo e gira. Bom, como a gente vai identificar o estresse? São sintomas. Quem mais está apto a descobrir se você está estressado é o seu par. Aquela pessoa que está do seu lado, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, na sua casa. Por quê? Porque a gente, talvez, não percebe no nosso dia a dia, mas o outro percebe. Ô, Júnior, calma aí, Júnior. Você está falando muito alto, rápido, você está me dando resposta de risco. O que é que está acontecendo? Vamos conversar. Sim, mas como é que eu posso combater, então, o estresse? Ponto, beleza. Depois que identificado o estresse, aí tem várias maneiras do dia a dia de identificar. Eu vou dar dicas de não farmacológicas e farmacológicas, que são os medicamentos. Então, para combater a ansiedade e para combater o estresse, são atitudes do dia a dia. Então, por exemplo, primeiro, você entender que existe no seu dia a dia, né? Ninguém vive sem estresse e sem ansiedade e ninguém vive sem problemas. Esqueça isso, pessoal que está me ouvindo aí. Todos nós temos problemas, sejam problemas pequenos, sejam problemas grandes, né? Todos nós vamos ter a dor de perder um pai e perder uma mãe. É um estresse muito grande. E todos nós vamos ter a dor de brigar com o nosso cônjuge. No meu caso, se eu posso brigar com minha esposa, né? E vice-versa, com minha filha, por exemplo. Vai ter, fato. Agora, se a partir do momento que isso está sendo constante, tem algo muito errado. Então vamos lá. Primeiro, identificar o que é que está causando o estresse e o que é que está causando a ansiedade. Primeira coisa é a identificação. Identificar a causa raiz. O que é que está me deixando ansioso? É o que, Lucas? Por exemplo, é algo que vai me acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo mês? Identificou? Pronto. Você pode resolver agora? Não. Então, afasta um pouquinho. Se você não consegue resolver hoje, entenda isso. Entenda isso que vai te acalmar. Sabe aquela frase popular que diz: aceita que dói menos? Faz parte, é isso mesmo. Por quê? Se eu tenho um problema que vai acontecer comigo, ou algo que eu vou receber, por exemplo, uma notícia, ou vou receber parentes que a pessoa fica agoniada, final de ano não tem muito isso, fica ansioso. Se adianta o quê? Se está hoje e falta alguns dias para chegar, é só planejar, anota ali o que tem que fazer e acabou, tira da cabeça. Não pode deixar acumular. No estresse, a mesma coisa. Você tem que identificar o que está causando o estresse. A gente chama causa raiz. A causa raiz da coisa. Isso muito usa-se em qualidade de empresas, né? A causa raiz do problema. Causa raiz do problema. Então, a partir disso que eu identifiquei a causa raiz, eu vou planejar o tratamento. O que é que vou fazer para diminuir essa minha consequência? Se é ansiedade, eu vou ter que trabalhar em cima disso. Qual é o problema? Eu consigo resolver hoje? É semana que vem? Então pronto, a gente vai resolver semana que vem. Mas eu tenho que entender que hoje eu não consigo resolver. Paciência. Respira fundo, bebe uma água, aquela história e vai. É o estresse agora? Pronto. Se for estresse, eu recomendo resolver o mais rápido possível. Porque a ansiedade, você não consegue controlar o futuro, né? É algo que vai acontecer. Você não consegue antecipar o futuro. Principalmente quando é algo que você não controla. Quando é algo que você não tem um domínio sobre essa decisão. Tipo, a prova do concurso é semana que vem. Você não vai conseguir antecipar para amanhã. A prova, né, do final de ano, da escola. Né? Então não adianta, velho. Por exemplo, então, o estresse é agora. Tá me acontecendo agora. Vamos resolver nesse exato momento. Para tudo e vamos tentar resolver. Eu consigo resolver agora? Não. Eu consigo com quem resolver. Ou seja, mas eu já estou dando os passos para resolver o estresse. Já começa a te aliviar os sintomas. Já começa a te aliviar a produção de cortisol. Quando a gente começa a querer resolver. Um passo de cada vez. Bom, esse é o segundo passo. O primeiro passo, lembra que eu falei, que é identificar. O segundo, agir logo para resolver. Se você não consegue resolver a ansiedade futura, segura a onda, não vai fazer nada. Entenda isso. Aceita que dói menos, aquela velha frase. O terceiro passo, começar a ver se está dando certo. Porque se eu tomei o primeiro passo,
que é, no segundo passo eu tomei a primeira ação, que é dar o primeiro passo para conseguir resolver o problema ou controlar a minha ansiedade, eu já sinto um alívio. Eu já sinto um alívio no pensamento excessivo do futuro, que é a ansiedade, e já sinto um alívio naquela angústia interna que é do estresse, daquela raiva que eu passei, daquele momento infeliz que eu passei. Mas todos nós vamos passar, tem que aceitar. Esse é o terceiro passo. Outro, quando algo do dia a dia começa a ser maior do que o seu controle interno, você tem que procurar ajuda. Na ansiedade, eu volto a falar, conversa com alguém próximo, estou ansioso por causa disso, só o fato de começar a ver, mas no estresse você tem que ajudar a resolver. A pessoa tem que resolver o estresse. O que é que está causando nisso aí, certo? Sempre tem uma causa raiz, no caso. Sempre tem uma causa raiz. Sempre tem uma causa raiz. E na causa raiz você pega e a gente vai destrinchando e vai conseguir resolver. E aí a gente vai. A partir do momento que a gente consegue dar o próximo passo, a gente começa a sentir os benefícios da resolutividade, que é mais calmaria, é melhor o sono, você começa a ficar mais calmo, a sua respiração volta ao normal, você começa a falar mais blando e aí vai. Então o estresse, turma, é agora algo que aconteceu aqui que está te deixando irritado, certo? E os sintomas de estresse? Muita irritabilidade, insônia, preocupação excessiva com algo que vai acontecer ou que aconteceu. É isso que eu ia te perguntar, né? Que a ansiedade, como você vem falando sobre estresse, ansiedade, como é que eles atuam assim no organismo da pessoa? O que é que a pessoa pode fazer? Tipo, existe um medicamento para deixar o cara mais... Medicamento, a gente vai chegar na última etapa do tratamento, né? Então, o que eu recomendo? Atividades normais que eu recomendo. Bom, mantenha-se sempre hidratado, porque a água é um excelente calmante natural, certo? Tenha pausas no seu dia a dia. Tipo assim, a cada 1 hora, tive 2, 3 minutos, esqueça o celular, esqueça o teto do computador, respire e tome água. Isso já quebra o ciclo cardiano para você não ficar bitolado. Atividade física, eu bato na tecla isso direto para todos os pacientes que chegam aqui na farmácia. A atividade física é fundamental. Por quê? Que libera endorfina e serotonina. 2 percussores hormonais, 2 neurotransmissores que combatem os dois ao mesmo tempo, tanto a ansiedade como o estresse. A partir do momento que você faz atividade física, seja sua caminhada, sua natação, sua corrida, seu pedal, seu futebol, seja o que for, ele começa a liberar endorfina e serotonina. A endorfina age de imediato, a serotonina vai agir mais a longo prazo, paulativamente, para acalmar os pensamentos ansiosos, acalmar o pensamento do futuro e acalmar o cortisol, neutralizar o cortisol do nosso cérebro, por exemplo. Então, a atividade física é fundamental. Outra, hábitos alimentares. As pessoas pensam que a alimentação não é nada, mas nós somos aquilo que nós comemos. Verdade. Existem comidas que liberam oxidação, que causam estresse. São os famosos fast food, as comidas industrializadas, porque tem muito sódio, entendeu? Tem muita caloria nisso e está mais do que provado que quanto mais calóricos usem e sódio gera inflamação no nosso organismo. Então vamos comer comida de verdade, vamos dizer, comer paulativamente. Então para você não ter aquela compulsão, são dicas do dia a dia. Evitar telas, ter mais... Gente, isso é fantástico, porque você consegue, a partir do momento que você chega em casa, estabeleça um horário para você não usar mais celular, mas evitem o máximo levar o celular para a cama, porque é um hábito péssimo que a maioria do ser humano tem de ficar lendo na hora que deitar. Tem pessoas que nem dormem, né? Puxa, velho. E aquela luz de UV, da infravermelho, começa, a mente não para. Então, assim, eu coloquei na minha rotina, já falei isso, da nossa família, que 19h30 a gente para celular, para tudo e faz outros hábitos ali para descansar. E isso funciona, velho. Funciona. 20 telas até tarde da noite. É impressionante como funciona. Então eu já disse aqui, dicas do dia a dia: alimentação, evitar muita tela, evitar muita comida industrializada, principalmente à noite, né? E o melhor de todos, a atividade física. Como diz o povo, não tem pareira. A atividade física é top. É impressionante como funciona, porque funciona mesmo. Além de dar uma energia, uma satisfação à mente, eu sempre digo, para mim a atividade física é mais mente do que corpo. O corpo é consequência. Então, bom, tudo isso foi implantado e as pessoas não conseguiram diminuir o estresse ou a ansiedade, aí vamos para o tratamento.
Existe o tratamento farmacológico com medicamentos naturais, né? Existe um medicamento, os medicamentos não naturais, né? Que são sintéticos. Que não. Então, para ansiedade, para estresse, a excelente passiflora, que é natural. Né? Que é o maracujá, a valeriana, o chá de mongu, né? O chá de erva cidreira, sabe? Essas coisas tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Realmente tudo ajuda. Então, existe a fitoterapia, né? Você pode encontrar a camomila, você pode encontrar a passiflora, a valeriana, né? O extrato de mongu. Nesse caso, eu uso muito, já usei os 4 substâncias em cápsulas, manipular. Isso funciona muito bom. Eu tomo de manhã no momento de estresse, porque não é que você implantou tudo que um dia você não vai ter estresse, não vai. Verdade. Você vai estar ansioso com alguma situação que vai cometer. Você a vida toda. Você não vai, como é que se diz, aguentar controlar isso sozinho. Opa, precisa de ajuda. E numa terceira etapa disso, quando algo está muito maior, aí a gente recomenda sim um tratamento às vezes psiquiátrico e um tratamento principalmente psicológico. Eu recomendo, super indico um psicólogo, porque ele vai usar as técnicas para tirar todo esse estresse e essa ansiedade do seu cérebro. Muito bom. É muito bom, porque Lucas, você já fez terapia? Fiz e faço, porque eu sou hiperativo, né? A mente às vezes não para, a pessoa para, não sei o que lá. Eu tive que aprender a me desligar, Júnior. O psicólogo me ensinou. Ó, Lucas, tem um livro muito bom chamado Devagar e Rápido, Rápido e Devagar, e você vai aprender. Então eu aprendi. No meu dia a dia do meu trabalho, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser objetivo e foco. Mas quando a partir do momento que eu chego em casa, veio a chave. Tem que Desligar. Antes eu não conseguia isso. Então eu fui obrigado. Eu já senti a dor de ter o estresse, a dor de ter ansiedade. E eu já consegui inverter essa situação com as mudanças de hábitos do dia a dia. Então, ansiedade e estresse. Uma pessoa pode ter os dois? Pode, e é muito comum. A pessoa está tão ansiosa pensando no futuro, que gera o estresse. De tanta ansiedade vai gerar o estresse. Libera o cortisol também. E aí, pipoca. Sintomas físicos aparecem. Legal. O Lucas, a gente tem 2 perguntas. Uma é de Iridan Cardoso, que é da cidade de Mirangaba, aqui na Bahia. Ela pergunta: quais são os sintomas mais graves da ansiedade? Compulsão alimentar e insônia. São os dois mais graves. Porque a insônia você não dorme e o sono é fundamental para a recuperação, e a compulsão alimentar. Quem está ansioso tem como prática, muitas das pessoas, comer doce e comer muito. E isso gera desequilíbrio de glicose, desequilíbrio de colesterol, de triglicéridos, obesidade e uma diabetes também. Pronto. Então o maior perigo da ansiedade é isso. E o maior perigo é eu aproveitar aqui e responder. E os principais sintomas do estresse: irritabilidade. A pessoa fica tão irritada que isso gera consequências no corpo, como se coçando às vezes, hematomas, né? Do que eu não tive pancada que aconteceu isso aqui, e taquicardia, porque está estressado, entendeu? Isso pode gerar trombos e ter um futuro, um infarto, por exemplo. E é fato, porque a pessoa magra pode ter infarto por causa do estresse. Verdade. Porque o estresse gera dopamina. Dopamina faz uma bolha de ar dentro dos vasos sanguíneos. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Pronto, nós temos mais uma pergunta, que é agora de Roberto Duarte, da cidade de Piritiba, aqui na Bahia. Ele fala: o que é bom para aliviar o estresse? Coisa que você já falou, na verdade, né? Muito, né? Ele está perguntando o que é bom, doutor, para aliviar o estresse. Eu digo a primeira opção para todo mundo: atividade física. Qualquer tipo de atividade física, caminhada, correr, bicicleta. Qualquer uma atividade, porque vai gerar serotonina e endorfina, beleza? Segundo, após desenvolver a causa raiz, procurar ajuda, gente. Nós, seres humanos, precisamos de um do outro. Verdade. Só que nós temos que identificar qual a companhia que nos faz bem. Porque tem gente que não me faz bem, tem gente que não faz bem a Júnior. Não é, Júnior? Verdade. Então, nós temos. Porque se é uma pessoa que não te faz bem, uma companhia boa, você é obrigado a estar do lado da pessoa. E, Lucas, mas se for uma pessoa que eu não controlo, tipo um colega meu de trabalho, aí sim, aí é uma situação à parte que a gente precisa resolver. Tem que sentar os dois e ver, Júnior,
eu trabalho contigo aqui, Carol, mas tem coisa que tu tá fazendo que tá me irritando, não dá certo. Vamos tentar chegar a um meio termo. Isso acontece muito, né? Muito, porque tem muita gente espaçosa. Tem muita gente que senta na mesa do lado, o celular tá tocando música ao alto. Entendeu? Verdade. Eu já cansei de estar voltando, viajando, tanta pessoa com som no celular ligado, do lado, na potona do lado. Isso me irrita muito. Bicho, isso é uma coisa, a maior falta de educação, né? Entendeu? Você tá aqui do lado, a pessoa chega com maior educação, né? Existem as pessoas no trânsito que não têm paciência, né? Eu sou uma dessas pessoas, viu? Que não tem paciência. Eu sou meio estressado, porque eu acho que os parceiros da estrada às vezes não trabalham certo como deve, tipo, não dá um sinal, você fica adivinhando para onde vai, eu fico irritado, eu grito. Eu concordo com você com isso, mas, por exemplo, você tem que entender o seguinte: você vai conseguir controlar essa situação? Não depende de você se o carro da frente vai te dar o sinal ou não. E é até perigoso, né, essa questão de estresse, porque às vezes você vai falar alguma coisa e o cara outro tá mais estressado ainda. É mais estressado, o cara pode estar armado, descer do carro, aí aquela confusão. A gente vê muita briga de trânsito. É verdade. Então, assim, entenda o seguinte: a situação que está causando estresse agora, a frase-chave é: eu consigo resolver? Eu consigo controlar? Não. Se eu não consigo, paciência. Não depende de mim. Então, não depende de você, Júnior, se o cara da frente que está na frente no carro na tua frente vai ligar seta ou não para entrar. Não depende de você, cara. Então você tem que aceitar que faz parte da vida. Depois que todos nós vamos entender isso, você vê que a vida vai fluir mais normalmente. Então, você vai encontrar gente espaçosa, você vai encontrar gente não educada. O seu colega de trabalho chama numa boa: ó, Júnior, vamos sentar aqui, bicho. Tem algo aqui que está me incomodando. Agora, tem algo que eu faço e que está te incomodando. Se você está reclamando, você tem que dar cara a tapa também. Vamos dizer assim. Vamos conversar numa boa, né? Então, assim, vamos unificar aqui e ver o que é que faz para essa situação do dia a dia não gerar um trauma maior. Então, é identificar. Então, eu recomendo a atividade física, que vai te dar mais serenidade e resolver o problema. Tem que resolver o problema, seja ele pequeno, médio ou grande. Certo? Muito bem. Então, por exemplo, vamos falar de um problema muito grave que eu não consigo controlar. Quem está com algum parente terminal com uma doença, você consegue resolver? Não. Então, infelizmente, a dor vai ser grande, só que a gente tem que aceitar. Concorda comigo? Verdade. É uma coisa grave. Agora, detalhe: pesquisas mostram que mais de 95% dos casos de depressão, por exemplo, são de algo não resolvido no dia a dia e não de uma causa grande, um trauma grande, como a morte de alguém. São aquilo do dia a dia, ou do trabalho, ou da relação familiar, ou do cônjuge. Por quê? Porque está todo dia batendo. Ó. Entendeu? Ó. Todo dia está acontecendo isso. Aí você não aguenta, tem uma hora que pipoca. Explode. Explode. O leite derrama, vamos dizer assim. O leite derrama, acumula. Porque se você não resolver a causa raiz, vai acontecer isso. E não trágico assim de que você perde alguém. Vai doer naqueles momentos iniciais. Mas com 7 dias, né, 8 dias, a vida volta à normalidade. Você vai encarar a vida, né? Tem que voltar. Entendeu? Mas se é aquele negócio: eu tenho que acordar, vou sentar do lado de Júnior para trabalhar, tá? Aí, meu, adoece. Tem que resolver a causa raiz. É verdade. Estamos chegando no nosso momento final e eu queria a sua consideração final, né? Suas palavras finais. A gente está chegando no finalzinho do nosso Fórmula Cast. Eu sempre digo que para todo mundo o seguinte: eu, em 2017, eu tive uma crise de estresse muito grande por excesso de trabalho. Certo? Eu já fui vítima disso, Então eu desenvolvi gastrite, úlcera e uma hérnia estomacal. Tive que mudar meu estilo de vida. Implantei atividade física focada, com mais objetivo, com mais disciplina, né? Reeducação alimentar e reeducação dos meus hábitos. Precisei tomar medicamento, tomei tanto medicamento natural como ansiolíticos para ansiedade generalizada por causa do estresse, e hoje eu controlei. Hoje, com meus mudanças de hábitos, eu consigo controlar a minha ansiedade e o meu estresse. Nesse exato momento de vida, eu estou com uma ansiedade um pouco grande de um projeto novo, mas eu estou me controlando, porque eu sei que não depende de mim, eu dependo da resposta de terceiros para eu ativar o projeto. Paciência, não depende de mim. A minha parte eu já fiz. Tá entendendo? Então, esse é um exemplo de minha vida pessoal que eu estou compartilhando todos. Mudança do estilo de vida, de hábitos, atividade física e alimentação.
E aí, tenho certeza que você, caso você não mude, procure ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Bom. Eu precisei, ele me ensinou e eu recomendo. Muito bem. Eu espero ter contribuído para que a gente possa finalizar e continuar com o nosso bate-papo. Desejo a todos uma vida mais branda, vamos dizer assim. Ok. Esse foi o nosso Fórmula Cast e até o nosso próximo episódio.